Então, é um tema relativamente complexo, tem muitas nuances, como a gente percebeu aqui pela mesa, tem vários aspectos para serem tratados. Eu vou tentar focar em 3 tópicos principais. Primeiro, mostrar que as tecnologias de informação e comunicação se confundem com 2 aspectos fundamentais: a atuação dos Estados nacionais e a dinâmica geopolítica internacional desde a sua formação nos anos 50, especificamente no caso da indústria de semicondutores, que a formação desses sistemas cyberfísicos tornaram a indústria de semicondutores crucial para o desenvolvimento de qualquer país. E terceiro, que o Brasil tem possibilidades, embora tenha desafios, de avançar nessa indústria. Então, começando com... tem como... Obrigado. Bom, vai colocar aqui o slide, mas já vou me adiantando aqui. E aí eu fiquei pensando como que eu começava a introduzir esses tópicos. Aí eu lembrei do prólogo do livro Poder e Dinheiro, que é já um clássico aí de economia política internacional, e que o João Cardoso de Mello ele começa dando a seguinte definição: do ponto de vista econômico, o centro capitalista poderia se definir por 3 tipos de controle: o que é exercido sobre o processo de inovação tecnológica, o que concerne a moeda e a finança, e o terceiro que diz respeito ao poder político-militar. As tecnologias de informação e comunicação elas se tornaram essenciais principalmente para o processo de controle de inovação e para os controles sobre o poder político-militar. Atualmente, a gente se encontra numa dinâmica de aprofundamento das tecnologias de informação e comunicação na manufatura. A isso comumente se chama de indústria 4.0. E essa dinâmica teve origem nos esforços militares dos Estados Unidos nos anos 50 e que se aceleraram nos anos 70, quando eles tiveram medo de perder a vantagem militar sobre a União Soviética. E daí a dinâmica a estratégia já não é mais um domínio de uma maneira daqueles grandes blocos territoriais em termos de volume, mas sim de precisão. E é nesse momento que os semicondutores ganham um caráter estratégico. Pode passar, por favor. Então, está aqui esse slide. Pode passar mais um. Esse slide ele conta exatamente o que eu falei. Com isso, né, a globalização, os anos 70 e 80 marcam o início desse processo de incorporação das tecnologias de informação e comunicação. Nos anos 90, nos anos 2000, isso vai ser incorporado de um pequeno grupo de empresas financeiras e produtivas para uns segmentos mais consumidores. E, a partir de 2010, é um processo acelerado de difusão sobre o processo de produção industrial, que é justamente a indústria 4.0. Nesse momento, os sistemas cyberfísicos vão ganhar um caráter estratégico. E o que são esses sistemas cyberfísicos? É aquilo que permite que a gente digitalize o mundo e colete informações que vão para esse software. Ou seja, esses sistemas eles fazem a conexão entre o mundo real e entre o mundo digital. A base disso é a indústria de semicondutor. É ela que garante que a conectividade avançada de dados em tempo real do mundo físico, permitindo o feedback de informações desse cyberespaço. E permite também, né, que com a inteligência artificial, que já foi bastante explorada aqui, faça todos esses processos e tome decisões. De modo geral, pode passar, por favor, 2 slides. Pode passar... Isso. Mas, afinal, o que é a indústria de semicondutor? Os semicondutores são materiais capazes de conduzir corrente elétrica e na base dele estão os transistores, que são pequenos, é muito pequeno, é algo da ordem de, sei lá, 0,00000 centímetros, e eles podem conduzir ou amplificar, conduzir ou estancar, né, a transmissão de sinais eletrônicos, e com isso vão formar os chips. Os chips, na verdade, são um conjunto dentro da indústria de semicondutores, mas é aquela etapa mais intensiva, são aqueles produtos mais intensivos em tecnologia e que são aqueles capazes de desempenhar o maior número de funções. A produção está, de certo modo, dividida em 5 etapas: a concepção do produto, o design do componente, fabricação do componente, testagem e montagem. Aqueles setores mais intensivos em tecnologia... pode passar mais um slide disso. Aqueles setores mais intensivos em tecnologia são justamente os de concepção do produto, o de design e o design do projeto.
A gente vai ter uma parte muito intensiva em capital, ou seja, em grandes fábricas, grandes indústrias na fabricação, e a testagem e montagem vai ser uma etapa mais intensiva em trabalho. E, portanto, é uma etapa mais competitiva. Em geral, ela está localizada em países de baixos salários, em grande medida na China, alguns países do Sudeste Asiático, crescentemente no Vietnã, que tem, com uma estratégia nacional, avançado em algumas etapas do processo. Pode passar, por favor. Exatamente. Como a gente pode ver, é uma indústria consideravelmente concentrada, principalmente à medida que você avança nesses nódulos tecnológicos. O que são esses nódulos? Quanto menor é o tamanho desses transistores, mais transistores você consegue colocar dentro de um circuito integrado. E maior é a capacidade computacional desse chip, ou seja, mais atividades ele consegue desempenhar com maior velocidade e maior precisão. Então, os semicondutores de menores do que 10 nanômetros, que são aqueles que, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, são os de última geração, a capacidade de produção daquilo é 95% aproximadamente instalada em Taiwan. Um terremoto, uma explosão em Taiwan vai disparar o preço de tudo, vai ficar uma fortuna, computador e tudo mais. O restante é na Coreia do Sul, mas que é basicamente a Samsung, que vende para terceiros a capacidade que ela não usa para os produtos dela mesmo. Mas a gente pode ver que o valor adicionado é crescentemente, a maior parte do valor adicionado é pelos Estados Unidos. Isso se reflete justamente a capacidade, o domínio que os Estados Unidos têm sobre as etapas mais intensivas em conhecimento e tecnologia, as etapas que gastam maiores volumes em P&D, e que é onde a China conseguiu fazer uns avanços significativos até o ano de 2020. E é quando se acirrou a disputa na indústria semicondutor, e os Estados Unidos, de forma clara, começou a tentar mitigar o avanço chinês nesses segmentos, fazendo justamente mitigando o acesso deles à capacidade instalada em Taiwan. É controverso o resultado disso, na minha opinião, acelerou os esforços chineses na indústria, então, a médio prazo, pode ser que isso tenha sido um tiro no pé, mas ainda não dá para saber. Aqui está justamente o que eu comentei, né, que essa é a definição que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usa. Na verdade, é bastante usual que aqueles chips que são produzidos com transistores de 10 nanômetros ou menos, eles são principalmente usados em eletrônicos de consumo e computação avançada. De 10 a 90 são principalmente usados na indústria de defesa e automotiva, e os demais na indústria comercial. Pode passar, por favor. Bom, como eu tinha destacado, a indústria de semicondutores foi um empreendimento estatal que tem origem com os contratos que a NASA fez com várias empresas nos Estados Unidos. Posteriormente, nos anos 70, o Departamento de Defesa se envolve ativamente justamente para garantir o domínio militar, a vantagem militar em relação à União Soviética, e também mitigar o avanço japonês. Nesse contexto, né, já é bastante discutido que os Estados Unidos apoiou o desenvolvimento da Coreia do Sul e de Taiwan em função do impacto da Guerra Fria na Ásia. E é nesse momento que os estados desenvolvimentistas taiwaneses e sul-coreanos se envolveram ativamente no desenvolvimento da indústria de eletrônicos. Em Taiwan, particularmente a indústria de semicondutores, né? A TSMC, que hoje domina aí 92% da manufatura desses chips de maior conteúdo tecnológico, ela foi, na verdade, uma encomenda do Estado a um instituto de pesquisa, o ITRI, que era financiado com dinheiro público e era coordenado também por um ministério. E aí o então presidente do ITRI, que era um executivo que havia rodado várias empresas nos Estados Unidos, ele formulou a estratégia de uma foundry, que justamente reflete esse início da globalização. Essa empresa ela não produz os próprios chips, ela só produz para empresas terceiras, né, que projetam e eles vão lá e manufaturam. Foi graças ao Estado taiwanês que definiu estratégia, coordenou atividades, financiou, adquiriu tecnologia internacionalmente, que foi possível que a TSMC fosse o que ela é hoje. E é a partir disso que eu pensei em traçar reflexões para o Brasil. Bom, nos anos 80, o Brasil não estava relativamente atrás da Ásia. Na verdade,
com a crise dos anos 80 e o abandono da política industrial nos anos 90, quando se afirmou, né, que a melhor política industrial era não ter política industrial, a destruição do setor de telecomunicações no Brasil no final dos anos 90, é que a gente perdeu essa janela de oportunidade. Enquanto isso, os países asiáticos, né, nadam aí até hoje. Mas desde os anos 2000 voltou a ter alguma coisa de política industrial, principalmente para a indústria de eletrônicos. E o Brasil fez relativos avanços. Não tem muito trabalho sobre isso dos períodos mais recentes, mas eu citei aqui uma exceção, que é uma dissertação defendida no Instituto de Economia da Unicamp e que foi premiada e republicada pelo BNDES. Mas a gente vê que, mesmo assim, foi um avanço limitado, porque é crescente o consumo de eletrônicos na indústria e para bens de consumo, de modo que a gente percebe que a balança comercial é crescentemente negativa, as importações de componentes integrados não param de crescer e, bom, isso traz implicações importantes para o que se convencionou chamar agora de neoindustrialização. A neoindustrialização, na verdade, ela é uma parte da nova indústria Brasil, e, na verdade, é uma ideia mais geral, que é uma reindustrialização baseada na transformação digital. E a nova indústria Brasil tem os seguintes objetivos, né? Estimular o progresso tecnológico, produtividade, competitividade, aproveitar as vantagens dos países do Brasil e reposicionar o Brasil no comércio internacional. Finalmente, depois de 6 anos aí de apagão de qualquer tipo de coordenação e atuação do Estado, a gente voltou a ter alguma política industrial com foco em tecnologia e inovação. Bom, ao longo do plano é desenhado que a indústria para 4.0 é um tópico central e ele tem que assumir a transformação digital como uma de suas missões. Essa coisa de missão ficou muito popular por causa de uma economista italiana, Mariana Mazzucato, e, enfim, o Estado assume essas funções. Entre os instrumentos enumerados, temos 3 instrumentos principais. O Brasil Mais Produtivo, que é para apoiar a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas, os leilões de 5G e o apoio programas de apoio à indústria de semicondutores. Especificamente com a indústria de semicondutores, a estratégia está articulada em torno de 2 elementos. O Novo País, que é um grande plano de subsídio, mas que, bom, se a gente for comparar internacionalmente, é muito baixo. Aqui no Brasil, ele é algo da ordem de 600 milhões de reais, enquanto, se a gente for comparar com Coreia do Sul e Taiwan, são coisas na ordem de dezenas de bilhões de dólares. Então, aí era exatamente o que eu quero chamar a atenção. O elemento mais interessante é a reversão da liquidação da Ceitec. A Ceitec é uma das poucas empresas de manufatura da América Latina. Na verdade, ao que parece, a única com capacidade de projetar e manufaturar um chip com algum conteúdo tecnológico mais relevante. Ela foi para ser liquidada na gestão do Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e agora ela está em reversão. As expectativas do governo é que ela consiga dar lucro em 7 anos, e é justamente nesse ponto que eu vou chamar a atenção, porque, na minha opinião, são as oportunidades e os desafios. Bom... antes disso, de modo geral, as experiências mais exitosas nesse setor contaram com uma coordenação ativa do Estado, contaram com financiamento, contaram com a formação de um Sistema Nacional de Inovação, que é você encadear universidades, empresas e o Estado coordenando todo esse processo, definindo qual tecnologia vai ser feita, qual modelo vai ser adotado, qual a trajetória que vai ser adotada, principalmente nessas etapas iniciais, que, enfim, a gente tem um longo caminho para percorrer, dado que a gente perdeu nos anos 90. Então, mas existem possibilidades, né? Primeiro, a grande dificuldade é a restrição fiscal, porque é muito caro fazer uma indústria de microeletrônica. A outra dificuldade é manter uma estratégia de longo prazo, dado que a gente viu depois do golpe, se abandonou qualquer tipo de estratégia de desenvolvimento. Então, uma estratégia de desenvolvimento ela precisa ser mais ou menos continuada por 10, 15 anos, isso é uma dificuldade. E nesse período a gente viu colocarem amarras no Estado brasileiro que limitaram a capacidade de coordenação. Então, é algo que precisa ser enfrentado para se avançar. Mas a gente tem disputas geopolíticas que podem ser aproveitadas, por exemplo, como os países asiáticos aproveitaram nos anos 80, nos anos 70. Com isso, a gente pode adquirir tecnologia, montar fábricas.
A gente está próximo ao Triângulo do Lítio, que é a base, né, o minério básico da indústria semicondutor, que fica na Bolívia, Chile e Argentina. Evidentemente, com o que e também no Brasil. Evidentemente, com o que acontecendo na Argentina fica um pouco mais difícil, né? Mas e a retomada da indústria automobilística. A CEITEC ela tem capacidade de produzir circuito, alguns semicondutores para a indústria automobilística, que hoje é uma demandante crescente desses semicondutores. E a gente tem tido muito investimento no Brasil, principalmente dessas empresas chinesas. Então, tentar aproveitar isso com coordenação para incorporar novas tecnologias e avançar no setor, recuperar a CEITEC, que pode ser, talvez, que no futuro possa ser uma nova Petrobras, um novo empreendimento do Estado brasileiro. Aqui estão as referências, não sei, caso alguém tenha interesse, mas tem dois trabalhos que eu acho muito bons sobre isso. O trabalho da Esther Majerowick, que está no livro A China no Capitalismo Contemporâneo, é o último capítulo do livro. E não está aqui mais um livro chamado A Guerra dos Chips, que foi traduzido agora, que narra toda a história de como aconteceu a relação com a geopolítica no mundo inteiro desde os anos 50. Acho que é isso. Obrigado pela atenção.